Olá pessoal, esse é o canal Mix by Sandy, sejam bem-vindos. Se você gostou desse canal, se inscreva, deixe o seu joinha e aperta no sininho, aperta em todas as opções para você receber a notificação dos vídeos do canal. Hoje eu vou estar abordando o tema liberdade de consciência e livre-arbítrio, do livro dos Espíritos, de 1860, do Allan Kardec. Questão 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O homem tem o direito de colocar, através a liberdade de consciência? Não, mais do que a liberdade de pensar, não mais do que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações do homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. Qual é o resultado dos entravés postos à liberdade de consciência? Constranger os homens a agirem de modo contrário ao que pensam é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? Toda crença é respeitável, quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? É faltar com a caridade e ofender a liberdade de pensar. É ofender a liberdade de consciência opor, através das crenças de natureza e perturbar a sociedade? Podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando esses atos trazem algum prejuízo ao trem, não é ofender a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença sua inteira liberdade. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar-se propagar em doutrinas perniciosas, ou se pode, sem ofender a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Certamente se pode, e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus, pela suavidade e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o meio de fazê-lo admitir seja o de agir com violência. A convicção não se impõe. Todas as doutrinas tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, praticante da lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais larga aplicação. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião, a estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode ser senão falsa e perniciosa. Livre-arbítrio, questão 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Uma vez que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem será uma máquina. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento?
Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O organismo é sem influência sobre os atos da vida, e se ele tem uma influência, não faz as custas do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto de homicida, é seguramente seu próprio espírito que possui e que lhe dá, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, porque ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisso que é culpado, uma vez que age assim por sua vontade. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa aberração frequentemente é uma punição para o espírito que em uma outra existência pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É aqui está a ação da matéria. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Qual é, no homem, um estado selvagem, a faculdade dominante, o instinto ou livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas, mas como a criança aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência, porque conseguinte tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável pelo que fazes do que um selvagem. A posição social não é, algumas vezes, um obstáculo à inteira liberdade dos atos? O mundo tem, sem dúvidas, suas exigências. Deus é justo. Leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Fatalidade. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, nesse caso em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade
não existe senão pela escolha que fez o Espírito em si encarnado de suportar tal ou tal prova. Escolhendo ele se faz uma espécie de destino que é a consequência mesmo da posição em que se encontra colocado. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, o vendo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todo o entrave. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram, mas ainda uma vez levais à conta do destino o que não é, o mais frequentemente, senão a consequência da vossa própria falta, nos males que te afligem. Esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando elas são más. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal, senão para cair no outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Não há de fatal no verdadeiro sentido da palavra, senão um instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dela vos livrar. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não é chegada? Não, tu não perecerás, e disso tem milhares de exemplos. Mas quando é chegada a tua hora de partir, não pode se subtrair dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui. E frequentemente teu espírito sabe também, porque isso lhe é revelado quando faz a escolha de tal ou tal existência. Da infalibilidade na hora da morte, segue-se as preocupações que se tornam para evitar são inúteis? Não, porque as preocupações que tomais vos são sugeridas para evitar a sorte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não ocorra. Qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não devem ter consequência? Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornares melhor. Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em se tornares melhor. O mau espírito sobrevindo, digo mal, subtendendo o mal que ainda há nele. Pensas que escaparás do mesmo modo de outros perigos e deixais de novo tuas paixões se desencadearem. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e fragilidade de vossas existências. Se examinar a causa e a natureza do perigo, vê-se-á que o mais frequentemente as consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte assim para vos recolher em vós mesmos e vos corrigir. O texto que eu li sobre liberdade de consciência e livre-arbítrio
fala sobre a questão de pensamentos e atitudes. Quando eu tenho liberdade de consciência, significa que eu posso pensar como eu quiser, que ninguém pode me julgar, a não ser o Criador. Porque quando estamos aqui nesse planeta, estamos vivendo em passo de igualdade. Que igualdade é essa? A igualdade é que todos nós somos humanos, todos nós temos instintos, temos desejos, vontades e nós somos iguais. Portanto, somos iguais em questão de desejos e escolhas. O livre-arbítrio é a ação, a atitude. Todos temos direito a livre pensamento e livre arbítrio de agir como quisermos. Porém, nem tudo o que a gente faz é bom, porque pode prejudicar o nosso próximo. Então, como o mesmo apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a questão também dos frutos do Espírito Santo no cristianismo, que fala que os frutos do Espírito Santo é alegria, paz, mansidão, boa vontade e tudo que gera um sentimento de harmonia e boa convivência, respeito. Caridade é respeito. Caridade não é só abraço, não é só beijinho. Caridade é o respeito, mesmo que a pessoa pense diferente, de um jeito que você não compreenda, mesmo que a pessoa haja de um jeito que você não compreenda, você deve respeitar. A escolha de roupa, qualquer coisa que o ser humano ele tem a liberdade de fazer suas escolhas de como viver, aonde morar, como se vestir, como se portar. Porém, quem julga a nossa consciência é o Criador. Já o livre-arbítrio, os próprios humanos impõem as regras, porque tem coisas que não podemos aceitar, porque prejudica o próximo. O que prejudica o próximo é assassinatos, homicídios, estupros, assédio moral, assédio sexual, crimes assim, sabe, estelionatário, crimes de difamação. Esse tipo de comportamento está enquadrado nas leis morais dos homens. Existem leis que é a questão da regra da sociedade, porque quando o ser humano não tem limite de respeito ao outro, é necessário que existam essas regras. Agora, a liberdade de consciência é o que você pensa quando ninguém está te olhando, ou ninguém está invadindo, ou você não está se comunicando verbalmente. A liberdade de pensamento, você não pode controlar. Você pode obrigar a pessoa a se enquadrar naquele tipo de vida, de pensamento ali. Mas por dentro, ele mascara, a pessoa mascara. Então, portanto, acaba se tornando até hipócrita, aprende a se tornar hipócrita, porque ele não pode expor o que ele pensa, porque os pensamentos são perigosos, né? Você pode ferir ali um grupo que pensa diferente de você. Porém, quando você está no meio de pessoas que pensam diferente de você, se solicitado aquilo que você acredita, você pode dizer sem medo o que você pensa.
Só que as outras pessoas, elas têm que respeitar que você pensa diferente, porque senão se torna censura. Mas quando você está num ambiente diferente, que as pessoas pensam diferente de você, você tem que respeitar aquelas pessoas por caridade, por fraternidade humana. Quando uma pessoa deixa de frequentar uma religião, se você for de alguma religião, você tem que respeitar e não falar sobre isso. E não expor, e não falar sobre isso, porque é a liberdade de pensamento e livre-arbítrio. Portanto, a hipocrisia, você condenar pessoas por elas não estar mais enquadrado naquilo que as pessoas acham certo. O certo e o errado vai mudando de acordo com o país, de acordo com os lugares. Se você for para a Índia e você ir lá e comer a carne da vaca, você está sendo desrespeitoso. Então, por respeito àquele país, você não vai comer. Por respeito àquele país, você pode vestir uma roupa que eles são acostumados. A mesma coisa é aqui. Eles podem vir aqui no Brasil, podem morar aqui no Brasil, porém eles têm que respeitar a nossa cultura de não nos vestirmos iguais ou pensarmos iguais a eles. Eles podem ter as crenças desde que respeitem as pessoas que são diferentes. E isso é muito difícil para o ser humano entender. É muito difícil, é complicado as pessoas lidarem com coisas diferentes sem se sentir ofendido e sem deixar de ofender a pessoa, praguejar, amaldiçoar, desejar o mal para aquela pessoa porque ela não está se enquadrando no padrão. Por exemplo, existem coisas que são do livre-arbítrio do ser humano que são prejudiciais, como, por exemplo, eu sou contra casamento de uma pessoa, por exemplo, uma criança de 10, 11, 12, 13 anos casar. E isso, em alguns países islâmicos, isso é normal e isso é inaceitável para mim. Porque a criança ela está em formação de caráter. Até os 24 anos, até os 18 anos, segundo as nossas leis, a gente está em formação de caráter. Não que seja uma regra, por exemplo, uma pessoa de 16, 17, 18 anos casar, 19, sim, assim eles concordarem entre si, se houver um respeito, um amor. Mais uma coisa que é um casamento arranjado por questões de dinheiro, de patrimônio, e isso daí é uma infração contra a humanidade. Existem coisas que são nocivas à humanidade. Então, livre-arbítrio é você ter liberdade de fazer a escolha que você deseja de crença ou de se vestir diferente, sem você ser condenado, mas você ser respeitado por isso. Por exemplo, eu não gosto de funk. Eu não gosto de vários tipos de música, mas eu respeito as pessoas diferentes de mim. Eu não ouço, eu não gosto de ouvir, inclusive me incomoda bastante, mas se as outras pessoas gostam de ouvir, é um problema somente delas. Você não pode proibir as pessoas de pensarem em coisas sexuais. Você não pode proibir a pessoa de ter pensamentos maldosos, indevidos, porque todo mundo pensa. Na nossa cabeça, a gente imagina coisas que nem sempre é bom. Isso é a nossa consciência, gente. As pessoas dão mais importância ao externo do que ao interno. Então, a gente, para ter uma mudança na sociedade, ela tem que vir de dentro e não de fora.
E muitas pessoas que são moralistas, elas querem mudar o externo das pessoas e colocar numa caixinha as pessoas. Só que a mudança ela é individual e consciência. Consciência é individual, livre-arbítrio é individual. Você não pode entrar na cabeça de um psicopata, por exemplo, e falar para ele, olha, o que você está fazendo é errado. Porque para ele não tá achando que ele está errado. Na cabeça dele, tanto faz. Então, você pode prender, você pode algemar, você pode condenar ele pelos atos, mas a consciência, ela é livre. Então, você pode enquadrar uma pessoa. O psicopata, ele pode ter bom comportamento ali, reduzir a pena. Ele pode, inclusive, fingir ser de alguma religião, né? Pode fingir ser um espiritualista, pode fingir ser um cristão, enganar todo mundo, porque as pessoas acreditam nas mudanças das pessoas, só que eu acho assim, que a gente tem que ser responsável pela gente mesmo, e não ficar botando expectativa em outras pessoas, e acreditar que as outras pessoas mudaram só por causa de um comportamento bom, sabe? Às vezes os comportamentos bons não são a prova de que a pessoa está agindo, tem uma consciência boa. Ela pode simular, o comportamento pode ser simulado. Então as pessoas elas são infantis em achar que comportamento externo é o que está dentro da consciência da pessoa. E dentro da consciência existe um porão cheio de ossos enterrados, sabe? Uma figura de falar, uma figura de linguagem. Todo mundo tem segredos, tem coisas que a gente não gosta de mexer, tem coisas que a gente não se orgulha de falar. Isso é a consciência. E comportamento bom, todo mundo pode simular, todo mundo pode ter. Mas nós somos provados o tempo todo. Coisas ruins podem acontecer conosco, para que a gente, através desses acontecimentos, podemos aprimorar o nosso espírito, nossa consciência. Muitas vezes a gente se depara com situações que a gente mesmo se colocou. E se a gente se corrigir para não cair mais nesses erros, a gente tem uma mudança. Se a gente não controlar o nosso ego, a gente vai fazendo as coisas, escolhas erradas, e depois a gente põe a culpa nas outras pessoas. Você gera uma expectativa no outro e você põe a responsabilidade da sua vida no outro. Só que você é responsável pela sua existência aqui no mundo. E o vício é um escape. O vício, a bebida, a droga, o cigarro. Não vejo como uma coisa pecaminosa, mas eu vejo como uma falta de consciência. Muitas vezes a pessoa tem consciência e ela erra por causa disso. Por quê? É como se fosse praticamente a pessoa se suicidando inconscientemente, porque você sabe que aquilo faz mal a você. Só que ninguém pode obrigar ninguém a parar de fazer as coisas. Todo mundo tem o seu estágio de aprendizado, de consciência. E como é que a gente faz para tirar alguém de uma situação ruim? É com amor, é com respeito, é não ficar praguejando, não ficar amaldiçoando, não ficar julgando, criticando, como se você não tivesse erros. Mas você mostrar, olha, eu tô aqui, tô o tempo todo, não tô te julgando. Falar com amor, como Jesus falava, igual ele fez com a mulher, né, que ia ser apedrejada. Vá e não peques mais. Eu não te condeno, eu não te julgo. Por quê? Porque ele não veio para julgar ninguém. Ele veio para mostrar às pessoas que elas precisam ter consciência, ser conscientes. As pessoas não precisam de religião para ser consciente.
A religião pode ser uma ferramenta, mas elas não precisam disso, porque senão, se a pessoa precisa de uma religião para ser boa, ela só está sendo uma pessoa adestrada. Mas a verdadeira mudança é no pensamento, é na consciência. E se você está no lugar que ao invés de te fazer uma pessoa melhor, fez você uma pessoa julgadora, esse lugar é falso e hipócrita. Esse lugar é falso. Por quê? Porque o objetivo de uma pessoa, de uma religião, uma boa religião, é colocar consciência nas pessoas. Se elas estão fazendo as pessoas ficarem segregadas, separadas, isso não é uma coisa boa. Isso é uma coisa ruim, porque só está ligando para o externo e não no interno das pessoas. E quanto mais você está com uma consciência elevada, mais você quer que as pessoas sejam transformadas e unidas, não para serem iguais a você, mas para serem felizes. Uma sociedade feliz não tem depressão, uma sociedade feliz não tem desequilíbrios, uma sociedade feliz se aceita como é, porque todos erramos e pecamos, segundo o cristianismo, todos nós somos pecadores. E as pessoas não são melhores porque elas estão numa religião. Uma vez eu li um comentário assim: Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado, para justificar as outras pessoas estarem no mundo e não dentro de uma instituição. Só que eu falo, quando é que foi que você deixou de ser pecadora, hein? Porque você está dentro de uma religião, você acha que você peca menos do que a pessoa que não está na sua religião? Erra menos? Quando foi que Deus deixou de amar as pessoas por causa que elas estão numa religião? E quando foi que eu deixei de ser pecador? Eu não deixei de ser pecador em nenhum momento. Segundo o que está escrito nas Escrituras, o primeiro homem tornou-se pecado e todos estão destituídos da glória de Deus. E o que Jesus fez foi trazer a consciência para que o homem tome de volta a consciência do amor, do respeito. E a salvação não é tirar você daqui do planeta Terra para ficar lá cantando glória a Deus, aleluia, no céu, não. A salvação é de você mesmo. É de você mesmo, é do seu ego. Essa é a salvação. Vocês acham que salvação é você subir na nuvem e ir embora para o céu e as pessoas aqui que estão na Terra estão erradas? Elas vão sofrer a pena? Como se você agora automaticamente virasse santo. E a mesma coisa em outras religiões que segregam as pessoas, que eu acho errado, né? Em alguns países, né, excluem pessoas porque não estão na caixinha social. A exclusão existe em todos os aspectos, seja exclusão social ou exclusão religiosa. Se você não fizer conforme o que a gente pensa, você está expulso. E expulsam pessoas de países, expulsam pessoas do meio. E não é exclusivo de uma sociedade ou de uma religião. A humanidade, ela quer segregar as pessoas. Existem comportamentos que são nocivos e existem regras que precisam ser respeitadas, sim, porque se for para prejudicar o próximo, é melhor você nem exercer certos tipos de liberdade. Agora, as pessoas, elas têm que respeitar as diferenças, mas as suas diferenças
Você não precisa se expor muito para ser respeitado, mas com suas atitudes de respeito, né? Mostrar para as pessoas que você tem humanidade. E é errado as pessoas acharem que são especiais porque elas estão em um nicho, num grupo, ou porque elas são de uma determinada ideologia, elas são especiais. Mas não é isso, gente. Você pode exercer seu respeito, sua dignidade, sem fazer mal ao outro, sem desrespeitar as outras pessoas. E qual a maior forma de respeito? Também. Às vezes, quando você não gosta de uma coisa, você se ausenta. Você não gosta de um programa, você não assiste. Você não gosta de uma tal música, não ouça. Mas não queira em nenhum momento dizer que você é melhor do que aquele ser humano, porque ele está fazendo uma coisa que te desagrada. Você chamar uma pessoa de lixo, porque ela está agindo de uma forma, exercendo a consciência dela de uma forma desequilibrada, você pode, de uma forma respeitosa, sem tratar aquela pessoa como se fosse um lixo. Se aquela pessoa ela não te respeita, não quer diálogo, você se afasta. É isso, se afaste daquilo que você não gosta. Respeite. Na sua casa você pode colocar regras de como você acha que deve ser sua vida. Mas a partir do momento que você tem filhos, você pode criar ele, instruir ele, mas você não pode dizer o que ele tem que gostar, o que ele tem que deixar de gostar, o que ele tem que ser no futuro. Você não pode planejar a vida de uma pessoa, a profissão, uma escolha dele, né? A não ser que seja uma coisa que esteja prejudicando, atrasando a vida deles. Muito obrigada, gente, por ouvirem esse vídeo. E eu quis trazer essa reflexão, porque esse livro é muito interessante e tem muitas coisas boas que dá para a gente aplicar no nosso dia a dia. E é um livro assim antigo, mas que continua sendo atual, porque mostra a realidade da sociedade. E olha que nesse tempo não tinha tecnologia como hoje, não tinha algumas coisas que estamos enfrentando. Porém, a imoralidade, o desrespeito sempre teve na humanidade, sempre existiu coisas ruins na humanidade. Mas, com o respeito e a consciência sendo aprimorada, tudo pode mudar. Muito obrigada. Paz e luz.